Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo e eu estou aqui hoje para fazer a direção da nossa reunião. A nossa casa, como é sabido por todos, ela continua fechada, em detrimento do momento de isolamento que a gente está vivendo. Mas isso não significa que nós não possamos estar conectados. Todos os dias pela manhã, alguns dias também ao final do dia, nós temos uma nova palestra no nosso canal no YouTube, e também outras iniciativas iniciaram essa semana. Aqueles que acompanham a nossa homepage www.rita.org.br, vocês vão encontrar lá informações sobre os cursos online. Nós começamos essa semana a ministrar os nossos cursos, os cursos regulares da doutrina espírita que nossa casa historicamente sempre ofereceu de forma online. Então acessa o nosso site, lá você vai ter essa informação, vai poder participar do seu curso. São mais de 23 opções de estudos semanais sobre a doutrina espírita. No nosso site também você vai encontrar informações sobre o atendimento fraterno. Aquelas pessoas que desejarem ter uma conversa à luz da doutrina espírita, esclarecimentos à luz da doutrina espírita, lá também vão encontrar informações sobre isso, ok? Vou fazer então uma oração para que a gente possa passar a nossa reflexão dessa manhã. Jesus querido, nessa hora, Senhor, unimos os nossos pensamentos através da Tua figura amorosa na nossa tela mental. Que a Tua imagem, Mestre, nas nossas mentes, seja o ponto de união de todos nós. E que através dessa conexão possamos sintonizar com os espíritos, com os guias, com os trabalhadores espirituais de nossa casa, para que, envolvidos por esse, possamos acompanhar a reflexão dessa manhã, que nos será trazido pela Maria Regina, e acompanhando essas reflexões, Senhor, possamos transcender, por alguns momentos que seja, as nossas questões materiais, as nossas preocupações materiais, ampliar o nosso entendimento de espírito que somos e receber o alimento para a nossa alma. Abençoa cada um dos lares aqui representados, cada um dos lares conectados nessa palestra, nessa reflexão, e que seja então, Jesus, na Tua paz, na alegria e na sustentação dos guias e mentores espirituais de nosso grupo espírita Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, iniciar o estudo dessa manhã com paz e com serenidade em nossos corações. Muito bem, companheiros. Estou aqui pensando se eu levanto, se fico sentada. Vamos lá. Vamos fazer conforme a gente está mais ou menos acostumado, na certeza que a gente tem de que estamos amparados, né? E que se não estamos conseguindo enxergar um público presente, com certeza que nós sabemos que muitos desencarnados podem estar presentes na nossa casa, buscando também o estudo da doutrina espírita. E hoje, o estudo que nós estamos buscando realizar é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13. Este capítulo ele tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá, né? A sua mão direita, e que aí estamos falando de uma parte do Sermão do Monte de Mateus, e no seu capítulo 6, né, em que Mateus, né, Jesus ou Mateus, coloca: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles, de outra forma não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus.
Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, nos dê a recompensa. Esta passagem está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. É todo aquele momento em que Jesus traz, após as bem-aventuranças, ele traz para nós uma série de recomendações e que são tão importantes nas nossas reflexões, no nosso entendimento, norteando já um desejo que começa a fluir do nosso coração de buscarmos entender com maior profundidade o que significam essas palavras e o que é que isso pode retornar para nós no sentido de ação, conhecimento, de acolhimento. Como ele diz aqui, eu acho tão bonito aqui, passa em segredo, passa no mais profundo da nossa alma, né? Esse entendimento. São recomendações absolutamente fantásticas, né? No sentido de nortear o nosso entendimento e, de alguma maneira, quando nós já despertamos, eu diria assim, quando a nossa consciência já começa a apontar para um outro desejo, uma outra vontade, essas palavras do Sermão do Monte começam a fazer um outro sentido e começam a ser acolhidas no nosso coração. Não significa que nós já consigamos vivenciar a história, os nossos momentos, o nosso dia a dia, já com toda a bagagem que gostaríamos de ter, já no entendimento dessas passagens, tanto no capítulo 6, no capítulo 7 de Mateus, quanto no capítulo 5 das bem-aventuranças, né? Não significa que já tenhamos toda a condição de, mas já há um movimento íntimo da nossa alma, num desejo de buscarmos entender, e mais do que entender, até racionalmente, acolher no nosso coração, né? Buscando aquela passagem maravilhosa também da obediência e resignação, né? De obedecer porque a compreendemos em profundidade o que aquilo significa, o que isso vai retornar para nós em sentido de harmonia, de serenidade, de pacificação, né? E aí nos submetermos a esta vontade e essa necessidade, já é quase uma necessidade, já de vivenciarmos isso de uma maneira diferente, né? E hoje, dentro desse capítulo, e é interessante porque é muito bonito quando nós analisamos o Evangelho segundo o Espiritismo no seu todo, né? Para ir buscando como é que Kardec foi agrupando as questões, né? De forma a nos dar um olhar mais amplo, né, de todas as questões que Jesus tratou no Evangelho. E essa ele vai tratar, né, ele busca não só Mateus, ele busca Mateus e busca Lucas também, numa outra passagem, e todas elas vão redundar nas reflexões que vão nos levar a pensar em algumas questões que a doutrina espírita traz para nós, né? Que, primeiro, é a questão que vai falar de caridade moral e caridade espiritual, porque o tempo todo Jesus está nos colocando dentro, né, desse capítulo, que é o capítulo 13, a relação com o próximo, como você se relaciona com o próximo, né? E cabe para nós hoje que nós possamos pensar sobre a questão da beneficência, né? Não é benevolência, é beneficência. E aí nós fomos até buscar o que significa realmente essa palavra e que nos coloca que é a prática da virtude de fazer o bem, né? Benevolência, beneficência é a prática de fazer o bem, beneficiar o próximo, aí é beneficência, né? E até dentro de um outro aspecto de filantropia.
E é interessante que aí a gente vê que até no dicionário aparece isso, e até nome, né, de alguma instituição, Beneficência Portuguesa, em que fala que dentro das questões, vamos dizer, relacionadas à medicina, beneficência significa, né, você levar o máximo de auxílio, minimizando os prejuízos, né? Então, é todo um movimento de realizar o bem. E, dentro dos capítulos, das reflexões trazidas nesse item de beneficência do Evangelho, é uma responsabilidade. Por quê? Porque são instruções, né, são mensagens dos Espíritos. E são 3 Espíritos que dão 3 mensagens. E todos eles com uma envergadura espiritual, né, muito grande. Nós vamos ter Adolfo, o bispo de Alger, que nos dá uma comunicação em Bordeaux em 1864. Ele havia desencarnado há muito pouco tempo, né? Temos a outra comunicação, que é de Vicente de Paulo, tá? São Vicente de Paulo, Paris, em 1858, e é bonito a gente observar que aqui no Evangelho, está velhinho, tadinho, mas é o Evangelho do Celde, tá? E aqui ele traz uma biografia, inclusive, algo trazendo para nós, de quem foi Vicente de Paulo, né? Como um padre francês. Ele foi célebre dentro das questões de caridade, ele tinha todo o movimento, ele foi martirizado, não, ele foi escravizado durante muito tempo, tá? Depois ele conseguiu a liberdade, já como padre foi escravizado, conseguiu a liberdade, e aí esteve em Paris, tá? Desencarnou em Paris em 1660, e ele teve todo um movimento de auxílio em relação, e fundando agremiações religiosas, entre elas de crianças abandonadas, tá? Ele destacou-se também durante a guerra, por sua atuação na população das cidades de Picardia, Lorena e Champagne, quando, como verdadeiro apóstolo da caridade, tudo fez para diminuir, né, dizimar os sofrimentos. Então, é alguém que já trazia, né, todo o movimento de percepção, de auxílio, de amparo, e se voltou durante toda a sua vida para auxiliar o próximo, olhar o outro, né, estender a mão, criar organizações que pudessem auxiliar crianças abandonadas, idosos em estado de penúria, né, de abandono social, que é uma característica ainda da nossa sociedade, né? A gente ainda não conseguimos, eu diria assim, ter uma sociedade abrangente, uma sociedade que consiga incluir a todos, independente das condições psíquicas, econômicas, né? Mas incluir no entendimento de que nós todos estamos num processo. E que esse processo, cada um se apresenta e está em condições diferenciadas, muitas vezes com doenças ainda no seu psiquismo, na sua alma, que não lhes permitiram sair, muitas vezes, do estado de conforto, num estado ainda de rebeldia diante das leis, que não lhe permitam construir em torno de si circunstâncias mais generosas, muitas vezes espíritos ainda que já trazem uma necessidade muito grande, né, de se refazer e se regenerar, e buscando circunstâncias no mundo material de extrema dolorosas, de extrema pobreza muitas vezes, e que são condições necessárias à vida de cada um, mas que, do nosso ponto de vista, que nós conseguimos já inferir, de acordo com o que a doutrina espírita traz para nós, é que a prova do outro, a expiação do outro, o sofrimento do outro, é a nossa prova de como a gente lida
com a sociedade, né? E com o outro que convive, divide esse momento evolutivo conosco. Então existe todo, segundo penso eu e reflito, essa necessidade deste olhar, deste entendimento que a doutrina espírita nos traz em relação a este momento evolutivo, né? Em relação às sociedades que estão se formando, em relação ao movimento que está se fazendo para que nós possamos transformar esse mundo, e esse mundo só será transformado a partir da transformação íntima de cada um de nós, do olhar que nós possamos ter, da sociedade em que nós vivemos e de tudo aquilo que nos envolve, né? Não é de fora para dentro. É algo que precisa surgir. Tudo aquilo que está no exterior é porque ainda tem germes no interior de cada um de nós. E o terceiro espírito que fala é Carita, né? Que é também, né, uma autoridade, eu diria assim, em relação às questões que nós construímos em relação à caridade, né? E aí é uma responsabilidade, né, nós trazermos reflexões, né, a partir daquilo que estas individualidades, né, já numa condição de elevação, já trouxeram para nós. Mas é bonito a gente ver, né, como é que eles conduziram os seus pensamentos, certo? E nos ajudando e nos auxiliando nas nossas reflexões. Em primeiro lugar, eu vou trazer uma ideia, uma questão do Livro dos Espíritos, a 886, que é uma questão, no meu entender, da maior importância, né? É aquela que pergunta como Jesus entenderia caridade. E aquele cérebro BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. São três circunstâncias. Benevolência é a forma como você olha o próximo, né? E aí está dentro de todas as recomendações do Sermão do Monte: não julgueis, se seu olho for bom, e por aí vai, né? Para que a gente possa olhar o outro de uma outra maneira. Indulgência, seja indulgente. Eu preciso de indulgência ainda nas dificuldades que eu ainda carrego na minha alma. Então eu preciso ser indulgente, levando em conta que o outro também está num processo evolutivo da mesma maneira que nós. E vai caminhando como nós. Indulgência parar de julgar o outro por aquilo que nós não temos a ingerência de conhecer, que é o mais profundo daquela alma. Quais são as circunstâncias que estão levando a agir de tal ou tal maneira? E perdão das ofensas. Acredito e penso que as grandes dificuldades que temos carregado ao longo do processo evolutivo, elas estão firmadas, né? Elas têm como nascer a dificuldade que nós temos de perdão. Perdão a si próprio e perdão ao outro, né? E nesta circunstância, né, de não ainda conseguirmos realizar perdão, porque a gente não entende nem o que é perdão ainda, né? É difícil, porque tem várias nuances que vão alcançar, aliás, em tudo, em relação ao nosso psiquismo e à nossa alma, né? Existem várias nuances, circunstâncias, situações, vivências, lembranças que vão determinar na pessoa de cada um de nós aquilo que já é possível, né? Mas quando nós começamos a despertar para o valor desse movimento, isso já começa a surtir em nós um outro desejo, uma outra vontade. Então, eu quando penso que a gente pensa de benevolência, indulgência e perdão, isso comporta qualquer tipo de ação, seja dentro das questões morais, seja dentro das questões materiais. Porque a forma como nós vamos agir
lidando com o outro e consigo mesmo, né? E conosco mesmo, tanto nas questões relacionadas às questões materiais, ou seja, na caridade material, naquela que vai buscar o outro para auxiliá-lo naquilo que está sendo a sua necessidade material para se manter vivo e com integridade no plano material, quanto às questões morais, né? Das circunstâncias íntimas que levam cada um a ter as ações, às vezes, as mais disparatadas possíveis, exigindo de nós essa indulgência, né? A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Porque vão haver ofensas, não que o outro queira nos ofender, mas porque nós ainda estamos sensíveis à ação do outro. Então, é uma série de circunstâncias a serem pensadas, a serem refletidas, a serem pesadas, quando nós já temos o desejo de realizar o melhor. Porque quando não temos, isso passa batido, né? Não faz diferença. Vamos em frente, cada um por si, mas quando a gente já olha o outro, né? Tem aquela questão de Jesus, do filho pródigo, né? Que é belíssima quando ele diz, né? Que foi tocado de compaixão. Eu fico tocada. Quando eu leio isso, tocado de compaixão. E esse é um sentimento que começa já a brotar na nossa alma. Quando nós enxergamos a penúria, né? Seja a penúria material, seja o abandono que a nossa sociedade ainda permite aqueles que dividem conosco esse momento evolutivo, seja a penúria, né, moral, que ainda determinam atos ainda tão danosos na economia do pensamento, do sentimento e das vibrações, né? Isso já toca muito dentro desse sentido que eu diria que é o sentido de tocado de compaixão, né? Não é pena, não é dó, é compaixão pelo outro. É uma palavra que, no meu entendimento, é extremamente forte naquilo que ela expressa de um sentimento íntimo quando nós olhamos o outro, né? E todos os três encaminham para nós as suas reflexões, tanto falando da penúria material quanto da penúria espiritual, tá? E vamos então acompanhar um pouquinho, tá, aquilo que é trazido. Ele diz assim, primeiro vou pegar algumas passagens que são de Adolfo, né, o bispo de Alger, e ele começa assim: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas pelo remorso nem pela indiferença. E aí a gente pensa em remorso e indiferença. Quando? De alguma maneira, né, já despertou em nós esse desejo, né, de fazer o bem. Isso tem sido muito, muito recorrente em todos os nossos estudos, porque nós acabamos de fazer um estudo sobre as classes espirituais, né? E eu firmo que nós estamos com o pé lá. Essa história da gente dizer que a gente está mal, que é isso e aquilo, sabe? Eu tenho o desejo do bem. Lógico que for lá nas classes espirituais vai dizer que cada um consegue fazer de acordo com o seu conhecimento e o seu nível evolutivo. Mas o desejo, o sentimento de querer, e aí envolve uma série de questões de você, como você vai fazer, é uma outra história. Mas o desejo está lá. E isso, companheiros, é muito gratificante para nós.
é algo que pode nos sustentar, né? Eu estou buscando sair de uma condição, que é aquela condição de valorização da matéria, para uma condição de entendimento de quem eu sou, da minha essência, daquilo que eu preciso viver, do que eu realmente quero. Porque o meu entendimento e a minha razão já está me apontando para uma outra meta. Uma meta que vai realizar esse movimento de felicidade, né? Então, neste momento, quando nós conseguimos, né, realizar algo que vai beneficiar o outro, não tem remorso, né? E o remorso aparece quando eu já poderia ter feito e não fiz. Aí fica, né? Aí tem que entrar o perdão, o perdão que fala da caridade consigo mesmo. Ainda não consegui, mas estou percorrendo esse caminho e estou buscando realizar, porque eu já entendo, eu já tenho registros de sentimentos que me alcançaram quando o meu movimento, quando o nosso movimento foi em direção ao outro e a nossa ação beneficiou e trouxe um momento de felicidade, de pacificação àquele que conosco divide esse momento evolutivo. Nós temos esse registro, né? Cada um de nós tem. Seja em que circunstância for, cada um de nós tem esse registro, certo? E é um registro que acredito que precisa ser buscado muito, né? No nosso psiquismo, no nosso pensamento, para alimentar sempre esse nosso desejo, né, de ir buscarmos esta meta e de passarmos a agir nesta circunstância de fazer o bem, quase que instintivamente, que é a condição dos bons espíritos. Não conseguem não fazer. Tem algo que se apresenta, que a ação pode ajudar, não pensa nas consequências, não pensa se vai dar certo, faz. Fazer o bem neste mundo tem consequências, tá? Não vamos pensar infantilmente que eu agora estou fazendo bem, vou ser protegido. Não vamos. Existem consequências num mundo onde forças heterogêneas proliferam, onde sentimentos os mais variados estão presentes e ainda pela nossa condição de fragilidade poderão nos alcançar. Mas que isso não seja uma circunstância para nos paralisar, né? Seja um entendimento já profundo e uma aceitação desta condição, mas entendendo que essa ação é algo que vai realizar em nós já uma felicidade, né? E aí ele continua, né, trazendo, né, essa questão: se pudesses compreender tudo quanto de belo e doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento se faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Eu costumo brincar, não, é uma realidade. Quando eu cheguei na doutrina espírita, né, alguns anos atrás, eu vou contar uma história para vocês, que eu tinha um casaco que eu amava profundamente. E ele andou comigo pelo menos uns 10 anos. E quando estava muito frio, que eu ia sair na rua, que eu podia entrar de encontro com alguma pessoa que tivesse sem agasalho, eu saía sem ele, porque eu sabia que eu não ia conseguir dar. Ainda é uma dificuldade, né? Ainda é uma... Talvez eu fosse até capaz de entrar numa loja e comprar um agasalho para dar, mas aquele... Olha como a gente ainda tem uns apegos, né? E aí ele fala que tiremos o agasalho com alegria. Há de chegar um dia que a gente realmente... A gente tira para aquele que ama, né? Aquele filho que está do nosso lado, que está com frio, e você tira o seu agasalho e agasalha aquele amor.
mas talvez ainda não tenhamos a condição de fazer isso por aquele que está na rua, mas já somos tocados de compaixão. Não sei se isso adianta muito não, porque para o outro a gente passa como indiferente. Não somos ainda, não somos mais, porque já dói ver a dor do outro, mas ainda não conseguimos o movimento de minimizar a dor. Esse é todo um movimento, uma reflexão, é um exercício que a gente vai procurando fazer dia a dia, passo a passo, até que um dia a gente consiga realmente, né, tirar o seu agasalho com felicidade, com alegria, para cobrir um irmão. Né? E aí mais embaixo, né, ele diz assim, quando estiverdes a ponto de acusar Deus, porque muitas vezes, né, nós ainda temos esse movimento, né, de acusar Deus diante das circunstâncias que a gente vai colocando, e que ele, anteriormente a essa passagem, ele vem trazendo, né, da dor que é, e eu fico imaginando a dor que é para o espírito nobre, né, que está na proteção de alguma família, enxergar esses infortúnios, e aí quando ele fala, às vezes, infortúnios ocultos, né, porque nem todos aqueles conseguem expressar aquilo que está no mais profundo das suas almas, da sua necessidade, né? E aí ele diz assim, não vos esqueceis de Deus, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente a mãos cheias. Aí ele passa do material para o espiritual. A vossa simpatia, o vosso amor, e aí para o material, o vosso dinheiro a todos aqueles que, desprovidos dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. E aí colhereis alegrias bem doces aqui na terra e mais tarde. Ou seja, ainda é aquela visão, né? De fazer o bem, porque o bem retorna para nós em sentidos de felicidade. Não para que eu seja feliz depois, mas para que seja agora. Para que isso vá passo a passo alimentando a nossa alma, dia a dia, momento a momento. E na comunicação, né, de Vicente de Paulo, ele diz assim, o Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? E que é, de alguma maneira, aquilo que nós temos feito, né? Ao longo das nossas encarnações, não conseguindo ainda perceber o valor das palavras e do chamamento do Evangelho. Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos conselhos. Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário, em que deixaste este resumo de leis divinas. Lê depois essas páginas, ardentes sobre o devotamento de Jesus, e meditai sobre elas. Por que eu trouxe e destaquei essa palavra de Vicente de Paulo? Né? Porque isso é uma realidade ainda na nossa vida. Né? Quantos de nós ainda temos dificuldade de pegar o Novo Testamento e de ir passo a passo? Muitas vezes o conhecemos pelos próprios livros espíritas, por Emmanuel, que é um grande divulgador do Evangelho de Jesus, né? Em que ele vem trazendo algumas frases, analisando essas frases sobre os mais diversos pontos de vista. No entanto, conhecer a trajetória, o movimento e refletir
sobre aquilo, e principalmente, eu diria a vocês, sobre o Sermão do Monte, que é um repositório de recomendações, de olhares, e o restante do Evangelho que fala dos atos do Cristo, como ele agiu, é de uma riqueza para nós, né? Porque ali a gente vai observando o cuidado que ele tem para a sua ação a cada um daqueles que o buscavam, para cada um uma ação diferenciada, né? Lógico que dentro do entendimento que nós temos da personalidade de Jesus, a sua possibilidade de adentrar mais profundamente a alma e o psiquismo daqueles que o procuravam, ele muitas vezes tinha as condições de atuar no bem para cada um deles, de forma que a sua ação redundasse no bem. Porque eu penso muito no que seja o bem e o mal. Porque é uma variedade enorme. Eu não tenho dúvida que o bem é o bem, o mal é o mal. Mas eu consigo entender, diante das circunstâncias e da variedade de situações que se apresentam na nossa vivência, que para cada um tipo de ação. E o que vai determinar se aquela ação redundou boa ou não são as consequências dela. E muitas vezes nós não temos essa visão numa única encarnação. Então é todo um aprendizado, é todo um olhar, né, que vai nos dando uma sabedoria de ação. Agora, existem algumas questões que são quase que imediatas. A penúria material é a penúria material. A fome é a fome. A dor de uma ferida é a dor de uma ferida. E dentro desse olhar, a atuação nossa de minimizar, de auxiliar, de promover, é quase que imediata. Dentro das questões morais, existe uma outra condição para a gente pensar. E aí a gente age, né, de acordo com aquilo que a gente vai pensando, da maneira como nós podemos, já buscando, né, de alguma forma, auxiliar dentro daquilo que é o nosso entendimento, né? Aí ele vem assim: homens fortes, amai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura a vossa fé, as vossas armas, né? Tende mais persuasão e mais constância na programação da vossa doutrina. Persuasão através de quê? Daquilo que seja a nossa ação, né? De divulgar a doutrina espírita, que é um manancial de bênçãos no entendimento da nossa própria realidade, né? Da realidade daqueles que conosco convivem, nos propiciando, então, este desejo, né, de caminharmos e fazermos novas escolhas enquanto estamos encarnados, né, buscando olhar o outro sob um novo prisma, sob uma nova condição. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento, é somente para estimular o vosso zelo, as vossas virtudes, e que Deus permite que nos manifestemos a vós. Ou seja, é o amor de Deus dentro da possibilidade da comunicação dos dois planos, para que esses espíritos nobres, né, que encarnaram nos trazendo o exemplo, como sirineus da bondade, da ação, né? Nós nunca ficamos órfãos desta ação, nunca. Sempre tivemos aqueles que vivenciaram o Evangelho na sua integralidade, né? Mas ele diz assim: mas se o desejasseis, só terias necessidades da ajuda de Deus e da vossa própria vontade. Ou seja, ele está jogando para nós, né, a fragilidade ainda da nossa alma, do não entendimento das leis de Deus, mas olha, damos a caminho, né? As manifestações espíritas são feitas para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. Não dá para dizer que nós espíritas somos melhores que os outros. Somos espíritos rebeldes. Que a bênção de Deus,
a misericórdia divina, nos propiciou um conhecimento outro que nos ajudasse a vencer a nossa rebeldia e a buscarmos sermos obedientes e submissos pela razão e pelo coração. Então, né, fazer o bem, tanto o bem que vai redundar nas questões materiais, quanto o bem, né, que vai ser paciente, ser amoroso, né? Tudo isso tem um valor e algo que eu diria que nós também já buscamos esse valor. E o terceiro espírito, Carita, né, que é aqui titulado que foi martirizado em Roma, e nós temos duas individualidades. Na Revista Espírita se apresenta como Carita alguém, um espírito que foi inclusive canonizado como chamado Santa Irene, certo? E que foi uma imperatriz em Bizâncio. Mas também tem uma outra que também é colocada como sendo personagem com o nome Carita e que foi martirizada em Roma em 137 da nossa era, amando aqui do imperador Adriano, mas lá no Google está dizendo que não foi Adriano, não, foi Constantino. Quer dizer, não importa, né? O que importa é o que esses indivíduos, essas vivências vieram evidenciar para nós dessa necessidade, né? E essa necessidade, ela não só abarca vamos dizer, a vibração do ambiente, mas a nossa própria vibração íntima. Naquele despertar de consciência, quando nós já entendemos e queremos já, de alguma maneira, vivenciarmos essas circunstâncias, né? Eu busquei também uma outra mensagem, tá? Daquele espírito maravilhoso que todos nós amamos, né? Sobre também essa passagem que chama-se Benefício Oculto, que é uma passagem de Emmanuel. Vocês podem ver, ela está em Vinha de Luz, tá? O capítulo 79. Mentira, na Vinha de Luz não, está no... Desculpem, eu faço essas coisas assim meio doidas. Religião dos Espíritos. Não. É o livro que fala sobre o Evangelho, o Espírito de Verdade. A 79, chama-se Benefício Oculto, e ele começa dizendo: não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita, né? Que é justamente, absolutamente em cima do versículo que o Evangelho traz nesse capítulo. E ele diz assim: entretanto é preciso lembrar que nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente com recursos materiais. Então, ele está falando de um outro tipo de alimento, né? Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que não fizeram corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. O que eu consigo entender, né, aqui desse grande benefício do conhecimento? Porque o desconhecimento são ainda as imperfeições que nós trazemos, e dentro delas a gente coloca esse sentimento de egoísmo, que é essa visão de si mesmo, né? Tudo para si. Ainda não conseguimos nos liberar, né? Dessas circunstâncias, se não é para mim, é para aqueles que estão em torno de mim, né? Marinha pouca, meu pirão primeiro. Tudo isso vai sendo determinado, esses sentimentos, a partir de um desconhecimento. Então, atuar de alguma maneira,
né? No esclarecimento, vai ajudar a que todos os outros campos possam começar a ser reequilibrados. É lógico que tem o auxílio imediato, não tem dúvida. Tá? É aquele que nós colocamos. A fome é fome, a dor é dor, a doença é doença. Tá? Ela se apresenta muito clara, mas para que isto se reverta e que não seja um auxílio só de minimizar aquela dor ali, é preciso que junto dela venha o esclarecimento. Tá? O esclarecimento que vai levar a que aqueles que neste momento estão nesta condição, tá, possam em algum momento, não digo nem que seja nessa encarnação, mas qualquer ação nossa determina e fica marcada na sua economia espiritual e isso passa a ser uma referência em algum momento de próximas encarnações. Então não é esperar aqui e agora o retorno das nossas ações, é fazer porque se entende que é um movimento da nossa própria regeneração, ajudando, dando ao outro uma referência para que ele use agora ou mais tarde, não importa. Então, dentro dessa questão que a gente fala, né, desse benefício, como ele coloca, né, do conhecimento, né? E aí ele vem colocando, Emmanuel, o que é que ainda nos entrava, né? Quando percebes no companheiro as escamas do orgulho e da rebeldia, como agir? Eu acho tão bonito quando ele diz assim, envolve no clima de humildade, socorrendo-lhe a sede imanifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão, para que se levante, sem enxergar-lhe os desajustes, com referência insensata. O bom samaritano não pergunta nada, só estende. E silêncio. O valor do silêncio, né? Ele coloca aqui, se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala, faz silêncio, o verbo contundente da crítica. Fazer silêncio em alguns momentos, eu acho que é a única forma da gente ajudar. Não tem outra, né? Fazer silêncio. E aí ele vai, não vale encarecer cicatrizes, imperfeições, a pretexto de apagá-las no corpo das horas. É de cada um esse tempo, né? Porquanto leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a tornar-se crônica no tempo. Nossa, Emmanuel realmente, né, ele traz para nós todo um entendimento e uma visão tão bonitas, né? No sentido de como agir, como ir buscar, né, essas circunstâncias. E ele termina assim, distribuir desse modo a beneficência do agasalho e do pão. Essa é imediata, né? Está ali, não tem como esconder. Evitando humilhar a quem te regole os gestos de previdência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extingua as sombras do mal. Então, companheiros, estamos quase chegando ao final, né, das nossas reflexões. Eu espero que eu possa ajudar um pouquinho nas reflexões de cada um que possa estar nos escutando nessa hora, né? E eu gostaria de terminar trazendo como a última mensagem de Carita, né? Trazendo para nós mais uma vez a prece, né, que é atribuída a esse espírito, ao espírito Caritas, né, para que a gente possa então encerrar
as nossas reflexões em torno desse capítulo do Evangelho, em que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. E que a nossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá a voz, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E ficamos então, companheiros, por aqui, agradecendo a vocês pela caridade de escutarem as nossas reflexões. E um bom dia a todos nós. Obrigado, Regina, pelas suas reflexões. Vamos então, para encerrar esse momento, fazer a nossa oração, unindo as nossas mentes através da imagem de Jesus e a Ele agradecendo. Te agradecemos, Senhor, pela bênção dessa manhã. Te agradecemos pela oportunidade que aqui tivemos de ouvir a reflexão que nos foi trazida à luz do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que temos nos nossos dias, pelas dificuldades que nos impõem, desafios que nos impõem, obstáculos a serem superados. Te agradecemos pelas amizades que temos. Te agradecemos pelo alimento, Senhor. Mas, acima de tudo, te agradecemos também pelos amigos espirituais que nos envolvem, que nos sustentam, que nos estimulam a caminhar em Tua direção. Abençoa, Senhor, cada um dos lares conectados à nossa casa, ao nosso grupo espírita, que cada um deles possa se sentir envolvido nessa hora, como nós aqui nos sentimos, para que nesses lares, cada vez mais, a vivência do Teu Evangelho possa ecoar. Abençoa, Senhor, todos aqueles profissionais dos serviços que precisam se manter ativos em nossa sociedade, da alimentação, da saúde, da limpeza, que eles possam se sentir envolvidos na bênção dessa hora. Que seja então, Jesus querido, na Tua permissão, na permissão dos guias e dos mentores espirituais do nosso grupo espírita Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, encerrar a reflexão dessa manhã com paz e com serenidade em nossos corações.